Mateus 24, 12. Leiamos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Oremos. Deus, fale ao nosso coração, instrua-nos com a Tua palavra, alimenta-nos nessa noite. Viemos das nossas casas para nos encontrarmos na Tua casa, lugar de oração, lugar de louvor, de adoração e também de instrução. Suplicamos, Deus, para que o Teu doce Espírito nos comunique a Tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Nós da igreja usamos muito a expressão o mundo, sempre para nos referirmos àqueles que não pertencem ao corpo de Cristo. E às vezes, algumas pessoas podem achar que a dedução de um raciocínio ou a conclusão de um assunto, quando a igreja está falando a respeito desse assunto, pode ser tendenciosa. Mas isso são os crentes que pensam a respeito do assunto. Essa é a opinião dos evangélicos. É interessante quando nós começamos a ouvir pessoas que não são evangélicas, a impressão que essas pessoas, ou não só a impressão, mas as conclusões que essas pessoas estão chegando através de estudos acadêmicos a respeito da geração que nós estamos inseridos nela. Nós vivemos uma época onde, por exemplo, uma das maiores autoridades para tratar do desenvolvimento do indivíduo no mundo, um dos nomes mais celebrados, Heinrich Keller, é uma das principais teóricas, uma pesquisadora sobre o desenvolvimento humano. Ela vai afirmar, através de estudos, de pesquisas no mundo ocidente, que nós fazemos parte de uma das gerações, se não a geração mais individualista de toda a história da humanidade. Não é uma opinião de crente, não é um evangélico falando. São estudos teóricos, conclusões a partir de pesquisas. Um dos sociólogos mais famosos da nossa geração, Zygmunt Bauman, ele tem uma série de livros, ele é um polonês, mas uma das maiores autoridades hoje na Europa, em termos de pensamento sociológico. Ele vai falar que a vida contemporânea é caracterizada por uma extrema fluidez das relações humanas, de tal modo que não existe tempo mais para construir laços afetivos. Vivemos uma geração onde não há interesses de aprofundar os relacionamentos, tempos líquidos. Vários dos livros do Zygmunt Bauman vai falar sobre essa liquidez. É ele que lançou o livro O Amor Líquido, esse tema é de um dos livros dele, e ele vai nos afirmar que nada é feito para durar. Vivemos uma época onde as pessoas estão mudando de relações assim com muita facilidade. Não há interesse em investir numa relação. Tudo é uma questão de custo-benefício. Amor se tornou uma moeda de mercado. As pessoas investem positivamente nas suas relações, desde que essas relações ofereçam um retorno. E aí talvez surja na sua mente a seguinte tese: mas como eu vou amar algo ou alguém que não oferece nenhum retorno? É claro que as nossas relações, elas precisam ser marcadas por cuidados mútuos. Nós amamos e também queremos ser amados. Mas quando nós olhamos para o que Bauman está dizendo, ou o que está por trás da sua tese ou da sua teoria, é que nós estamos transformando um amor em uma mercadoria de prateleira. Eu posso dedicar tempo, eu posso dedicar atenção, desde que aquele objeto que está sendo alvo da minha atenção, do meu cuidado, retribua. Porque se ele não retribuir, ele não é digno mais do meu amor e do meu afeto. Então nós amamos aquilo que compensa ser amado, aquilo que não compensa nós deletamos. E, meus queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que a estrutura de amor que Deus revela ao ser humano não é uma estrutura que se enquadra nesses conceitos sociais e humanos que nós estamos observando e talvez até experimentando nas nossas relações. O princípio, o conceito de amor à luz das Escrituras, o amor de Deus, o amor que Deus quer que nós tenhamos de uns para com os outros, é um amor de uma substância completamente diferente a essa substância líquida, interesseira, mercantilista, de custo-benefício, que nós, às vezes, inseridos nessa sociedade, somos treinados para experimentar e para vivenciar.
Ficamos chateados quando alguém que amamos nos decepciona, mas não é chateado apenas pelo ato que a pessoa cometeu, não. Ficamos chateados porque essa pessoa não está tratando o nosso amor com dignidade. E aí a gente vai perceber à luz da palavra que o que Jesus Cristo veio revelar foi um conceito de amor que extrapola em muito a esse conceito. Esse texto, Jesus Cristo está falando sobre os fins dos tempos. Eu não acredito que o mundo vai melhorar. Eu não acredito. Mas eu não sou pessimista, não. Eu não acredito porque a Bíblia diz que não vai melhorar. A tendência do mundo é complicar cada vez mais. Irmãos, os números estão aí para provar. Cada vez a Terra se torna um ambiente menos adequado para a existência humana. Nós estamos destruindo a natureza. Nós estamos destruindo a nossa casa. A cada dia, mais lixo é produzido. A cada dia, o cosmos, ou pelo menos o planeta Terra, está um pouco mais desorganizado. Mas não é só por esse fato, não. Jesus disse que no final dos tempos, Jesus Cristo está dizendo que um dia vai terminar a história nossa nessa terra, um dia ele volta. Agora, se Jesus disse que um dia ele vai voltar, que um dia a história do ser humano aqui nessa terra, nessas condições vai terminar, cada dia que passa é um dia a menos. Cada dia que passa é um dia a menos. Então, com certeza, quando Jesus falou aqui nesse texto que a respeito dos fins dos tempos, hoje nós estamos muito mais próximos, 2000 anos depois, do que quando Jesus falou sobre esse assunto. Concordam comigo? 2000 anos já se passaram. Então nós estamos mais próximos dos fins dos tempos do que quando Jesus se referiu a esse assunto. E Jesus está dizendo que antes disso ia acontecer a destruição do templo em Jerusalém. Ele disse que era para que os discípulos tomassem cuidado, porque surgiriam muitas pessoas dizendo que eram o Salvador, o Messias, o Cristo, e que isso não era verdade. Surgiriam outras pessoas dizendo uma mensagem diferente da mensagem de Cristo, e Jesus também disse que devemos negar qualquer mensagem que pareça com a mensagem de Cristo, mas que na verdade não encontra fundamento no Evangelho. Jesus diz que vai acontecer guerras, fomes, terremotos, mas tudo isso é apenas o princípio das dores. Do versículo 6 ao versículo 8 desse capítulo ele fala sobre isso. Os discípulos serão atribulados e mortos pelo nome de Jesus, versículo 9. Será um tempo de traições e ódio, versículo 10. E na verdade, meus queridos, toda essa deformação, todo esse desajuste humano, ele decorre do esfriamento do amor. O esfriamento do amor é a razão para todos os males que nós enfrentamos nas nossas relações aqui na terra. E por isso eu queria pensar com você exatamente sobre isso nessa noite, o congelamento do amor. Vivemos uma época que o amor já não está só frio, ele está congelando. E o texto começa dizendo "e", essa conjunção "e", ela liga esse versículo a tudo isso que Jesus está falando sobre o final dos tempos. E por se multiplicar a iniquidade. Impressionante. Quando observamos os dias que estamos vivendo. Estamos falando muito de corrupção no Brasil, não estamos? Mas nós noticiamos. Quem conseguiu perceber, um dos jogadores mais famosos do mundo na Espanha também foi sentenciado essa semana por corrupção. A corrupção não está só no nosso país. A corrupção está no gênero humano. A corrupção está no gênero humano. E quando nós olhamos aqui para esse texto, quando Jesus Cristo diz que por se multiplicar a iniquidade, à medida que a maldade aumenta no mundo, consequentemente, naturalmente, o amor diminui. Essa palavra iniquidade é uma palavra importante para entendermos do que Jesus está falando, porque no hebraico, Rauel, a ideia é um comportamento contrário àquilo que é certo, um comportamento que contraria os princípios e os valores de Deus, age contra a justiça, contra a fidelidade e contra a retidão. Todo comportamento que vai contra ou se opõe ao caráter divino, esse comportamento é um comportamento iníquo. No grego,
dá a ideia de ilegalidade, transgressão, pecado, como um estado mental preparado, desenvolvido. É quando as pessoas rejeitam a lei de Deus, rejeitam o próprio Deus, rejeitam as instruções estabelecidas por Deus na sua palavra. Queridos, nós vivemos um tempo em que o pecado está solto. As pessoas não estão interessadas nos princípios divinos para as suas vidas. Elas se apegaram a princípios humanos apenas. E é interessante porque existe uma implosão de qualquer ideia de verdade. A maneira como a sociedade, como o próprio inimigo, como o mundo se articulou para colocar de lado os valores e os princípios de Deus, é impressionante. Porque se a palavra de Deus sempre se colocou como verdade, atacou-se então a possibilidade de uma verdade. Não há verdade. Vivemos um tempo de relativismo completo, onde cada pessoa cria o seu próprio caminho. Não há um caminho correto para a nossa geração. Não há uma teoria adequada. Cada indivíduo cria a sua própria teoria de existência. E você vai meio que num achômetro. A sensação que eu tenho é como se a sociedade estivesse no meio de uma selva, no meio de uma mata, sem qualquer noção acerca do caminho para sair desse lugar. E por meio do achômetro, cada um vai para uma direção, e você não pode dizer para ninguém que está aí perdido nessa floresta, nessa selva, que ele está perdido. Não, é ofensa falar que alguém está perdido. É ofensa até você dizer, eu sei o caminho, eu posso te apontar o caminho. Não, eu não quero o seu caminho, eu tenho o meu caminho, cada um tem o seu caminho. Rompeu-se com a possibilidade de alguém dizer para outro a respeito de esperança, de vida, de caminho, de alguma coisa que realmente dá significado para a existência. Vivemos um tempo, e isso é fruto de um tempo marcado pela iniquidade, onde há uma defesa pela pluralidade de opções. Faça o seu próprio caminho, escreva a sua própria história. Tudo isso é fundamentado numa sociedade altamente individualista, altamente egocêntrica. O egoísmo hoje ele é fomentado positivamente. O fato de você fazer as suas próprias escolhas, independente do todo, o fato de você fazer as suas próprias escolhas, independente do que o outro pensa, independente de princípios que são absolutos, isso encontra um respaldo muito grande na sociedade. Faça as suas opções, escolha o que você quer ser, em todas as áreas, não importa qual área. O orgulho se tornou uma qualidade, Em nenhum outro momento da história, o homem esteve tão no centro das decisões. Em nenhum outro momento da história, o homem se sentiu tão importante e o homem se sentiu tão supremo sobre a sua própria jornada, a sua própria existência. Mas sabe o que é curioso? É também que em nenhum outro momento da história houve uma geração tão vazia, tão sem sentido e tão sem significado. E também não é fruto de uma pesquisa cristã esse dado. Esse dado é fruto de deduções de pesquisadores que estão aí fora dizendo que as gerações que estão vindo são gerações extremamente vazias de significado. Fazem parte de uma geração, a geração do tédio, porque não conseguem enxergar um motivo para continuar a sua própria existência. Se engalfiaram tanto no seu egocentrismo que implodiu qualquer possibilidade de alguma coisa maior. Eu sou o centro, eu sou a razão da minha própria existência, tudo gira em torno de mim. E de repente, quando se depara com a fragilidade do eu, quando se depara com a fraqueza pessoal, você vê um castelo se desmoronando. Meus queridos, isso não é novidade. No livro de Apocalipse, capítulo 13, do versos 16 ao 18, o apóstolo João escreve: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta,
ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. O número 666. 666. Eu não sei o que esse número causa em você. Eu não sei o quanto esse número te preocupa. Eu me lembro na adolescência, talvez na infância, quando surgiram alguns pregadores dizendo que o número 666 era do código de barras, né? Esse código que passa no supermercado, ou tudo que você vai comprar hoje, aquele código identifica a mercadoria. Então eu me lembro de alguns pregadores falarem que o número 666 era um resultado de combinação dos números dos códigos de barra. Então os crentes não iam poder comprar, porque se você pegasse um número, somasse, dividisse, multiplicasse por tanto, daria 666. Mas quando eu estudei esse texto, meus irmãos, ele tirou todo esse brilho hollywoodiano, né, que muitos pregadores deram para a interpretação do número 666. O próprio texto se explica. O número 6 é o número do homem. Por que o número 6 é o número do homem? Porque foi o sexto dia, o dia em que o homem foi criado. O número 6 nunca vai ser 7. O número 7 remete a quem? A Deus, a perfeição, a plenitude. Existe um desejo muito grande do número 6 se tornar o número 7, mas ele não vai se tornar nunca. Mas o texto diz 666. Se 6 é o número do homem, 666 significa o homem centrado plenamente nele mesmo. É quando o homem, ele acredita que todas as coisas se movimentam na direção dele. Um indivíduo altamente egocêntrico. A repetição de um termo no hebraico, quando se repete um termo, né, isso faz parte da poesia hebraica, 3 vezes, quer dar a ideia da completude, da plenitude. Quando o texto do profeta Isaías diz que Deus é santo, 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 o profeta quer dizer que Deus é plenamente santo, não há superlativo no hebraico. Então, Deus é completamente santo. Quando nós temos o número 666, o que Jesus está dizendo para João escrever é que vai chegar um tempo em que o homem não vai conseguir enxergar nada à sua frente ou ao seu redor, porque ele vai estar altamente, plenamente, completamente centralizado nele mesmo. Ele vai se enxergar como uma figura inflada, maior do que tudo e maior do que todos. Eu pergunto, será que nós não estamos vivendo esse momento? Um momento em que as pessoas se julgam sobre as outras, seus pensamentos sobrepõem ao pensamento dos outros, os seus valores se sobrepõem aos valores dos outros. E o texto diz que essa marca estará na fronte e estará na mão, significando que esse projeto altamente egocêntrico vai reinar tanto nos pensamentos como nas ações dos indivíduos. Meus queridos, o mundo está cada vez mais, a largos passos, caminhando para o seu fim, e um detector natural desse fato é que cada vez a humanidade se ama menos. Se ama menos. Por isso, quando você olha tantas notícias ruins acontecendo ao seu redor, é natural que você fique estarrecido, é natural que você ache muita coisa absurda, mas não é por falta da Bíblia te avisar que as coisas iriam se complicar a cada dia mais. Vivemos numa época onde as leis de Deus se tornaram irrelevantes, os conceitos éticos de justiça, de respeito, de honestidade, de lealdade, de fidelidade, se tornaram obsoletos. Os critérios de Deus para a família se tornaram destroços inutilizáveis no século 21. Vivemos uma época em que já não se valoriza a família, já não se valoriza os princípios de Deus para as relações intrafamiliares. A Bíblia, dizem alguns, fomenta o machismo, subjuga a mulher. Por outro lado, a mídia se sustenta com notícias trágicas. É só você abrir a Folha de São Paulo, online, hoje, dia 28 de maio, está lá o dado. A cada 2 dias, uma pessoa
na cidade do Rio de Janeiro é atingida por uma bala perdida. Perdida. Se você torcer os jornais, escorre sangue. Só tem notícia ruim. São as notícias ruins que alimentam a mídia. Tenta um dia de folga assistir todos os noticiários e ler o máximo de informação possível. Você vai pincelar uma informação boa aqui ou ali, mas são informações que nos levam a um desânimo completo acerca da possibilidade de um mundo melhor. De um mundo melhor. Quanta criminalidade, desordem social, sujeira e podridão moral. Tudo isso começa a ser aceito de maneira natural. Isso é uma evidência clara de que o amor está se esfriando. Meus irmãos, uma cena que estarreceu muitos aqui no Rio de Janeiro foi quando aquela ciclovia caiu, né, com a onda, e o corpo foi colocado numa praia para que chegasse o IML. Os meninos que estavam jogando futebol continuaram jogando futebol normalmente do lado do corpo. Agora, eu não sei se o problema são os meninos ou se esses meninos simplesmente refletem uma realidade que extrapola para toda a sociedade. Nós estamos nos tornando seres insensíveis e a tecnologia colabora muito para isso. Não ficamos mais surpresos com coisas absurdas acontecendo no mundo. É um carro saindo atropelando um monte de gente como se fosse uma bola de boliche derrubando pinos. Nós ouvimos hoje de manhã e oramos pelos cristãos no Egito que estão sendo mortos. E a gente às vezes consegue ouvir essas narrativas apenas como mais dados. Dados que acumulam na nossa mente, mas não provocam nenhuma reação nas nossas emoções e no nosso coração, porque nós estamos cada vez menos sensíveis a tudo, por uma overdose de notícias trágicas que nos assolam o tempo todo, denunciando claramente que esse mundo iníquo tem feito com que o amor se esfrie. É exatamente esse o raciocínio do texto que Jesus Cristo está expondo aqui. O amor está congelando. As pessoas estão com as suas emoções distorcidas, petrificadas, congeladas, já não há mais sensibilidade. Uma apatia completa, uma frieza, uma ausência de ternura, fragilidade nos vínculos, indiferença, conformismo, insensibilidade é o que marca a nossa geração. E sabe o que é pior? É quando todos esses elementos começam a infiltrar nas mentes e nos corações daqueles que professam Jesus como Senhor e Salvador. Quando nós começamos a entender que realmente é assim, que tudo isso é natural, as coisas são dessa forma mesmo, e nos tornamos mais um no meio de uma multidão insensível. Alguém disse que os seres humanos estão tornando semelhantes a animais. E aí essa pessoa diz, ou melhor, ou pior, seres humanos estão se tornando máquinas. Máquinas que não conseguem mais expressar nenhuma emoção. Palavras que são colocadas na Bíblia como referência e marca de um cristão: compaixão, piedade, pena, ternura, carinho, comoção, são palavras que caminham para a extinção no vocabulário dessa sociedade. Quando alguém age com carinho, com afeto, você já fica desconfiado, essa pessoa está querendo alguma coisa. Manifestações de bondade na nossa geração têm uma segunda intenção. Ninguém é bom por ser bom, ninguém é bom porque quer o meu bem, ninguém quer o meu bem de graça. Todo mundo tem um preço para me fazer o bem, todo mundo tem um preço para sorrir para mim. Só vendedor de loja que sorri, né? Porque ele tem que vender a mercadoria, ele tem interesse no processo. Parece que tudo tem um preço, o amor tem um preço. O homem já não se importa com a sua autodestruição, com a destruição do outro, e menos ainda, como nós já falamos, com a destruição da própria natureza. O mundo está caminhando a passos largos para o caos, para a destruição. Mas a palavra de hoje à noite não é uma palavra de desesperança. Não é para você sair daqui triste, abalado, sofrendo, e
e chegar na sua casa e chorar ao ver as notícias do Fantástico. Porque Jesus Cristo, Ele fala que o amor vai se esfriar, mas não vai ser de todos. O amor vai se esfriar de quase todos. Quase todos. Quero dizer para você que é membro da Gávea, você que é membro de uma igreja evangélica, você que um dia creu em Jesus como seu Salvador, você é um recipiente do amor nesse mundo. Nós somos o povo do amor. Nós somos o povo que precisa espalhar o amor. Mas não é um amor que manifesta uma bondade com segundas intenções, porque o amor de Deus para conosco não é um amor que tem segundas intenções. O amor de Deus para conosco é um amor incondicional. Irmãos, é isso que dá um nó na mente de toda a sociedade, porque o amor que Deus teve para conosco é um amor que não pediu absolutamente nada em troca. Deus nos amou, diz o texto bíblico, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e por isso Ele dá o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus decidiu nos amar, e Ele não exigiu nada em troca. Nós somos alvos de um amor que não coloca preço. Deus não põe preço, Deus não nos diz, agora que eu amei vocês têm que me amar dessa e dessa forma, porque se Deus colocasse preço, o amor dele seria um amor tão deturpado quanto o amor da nossa sociedade. Nós não tínhamos com que pagar, nós não tínhamos moeda nenhuma que correspondesse a esse amor de Deus para conosco. Por isso Deus nos dá, e a Bíblia vai dizer isso de maneira tão enfática, gratuitamente. É graça de Deus. Deus simplesmente te amou. E aí você diz, Deus, mas eu tenho uma poupança lá que tem um tanto de dinheiro, eu vou te dar esse tanto de dinheiro para compensar o seu amor. Deus está dizendo, nada que você me der vai compensar. Ou Deus, a partir de agora eu vou abandonar meu emprego e vou trabalhar o dia inteiro para o Senhor, para ver se eu pago esse seu amor. Deus não está pedindo nada disso. Porque Ele te amou gratuitamente. Isso é desesperador para quem não consegue entender. Como pode um ser me amar e não pedir nada em troca? Numa geração onde as relações são retroalimentadas por algo para compensar. Como alguém me ama e diz que eu não preciso devolver esse amor. Como alguém me ama e diz que eu não preciso pagar esse amor. E aí, irmãos, o ponto alto é que esse amor não é só um amor de Deus para conosco. O próprio Jesus Cristo vai dizer, da mesma maneira que eu amei vocês, agora vocês devem ir amar aos outros. Igreja precisa ser um lugar onde os seguidores de Cristo aprendem a amar como Cristo amou. Amar como Cristo amou é você dispensar afeto, dispensar cuidado, dispensar bondade, dispensar o fruto do Espírito sobre as pessoas que estão ao seu redor, sem esperar qualquer coisa em troca. A saúde da família depende desse amor. A saúde dos casais, do amor dos casais, depende exatamente desse conteúdo, onde a esposa, ela tem alegria em relacionar com seu marido, em ser bênção na vida dele, em agir com bondade para com ele, com misericórdia, sem esperar nada em troca. Um amor, uma relação onde maridos sabem do que as suas mulheres gostam e procuram fazer aquilo que elas gostam, não para ter uma compensação lá na frente, mas simplesmente porque eles foram chamados para amar, e o amor, de acordo com os padrões bíblicos, ele está intrinsecamente ligado com serviço. Quem ama, serve. Quem ama, serve. Numa sociedade individualista, onde cada um quer ser senhor da sua própria existência, o convite de Deus para nós é para que nós desenvolvamos entre nós o amor que serve. Não é o amor que espera, é o amor que oferece. É o amor que se entrega. Porque foi assim que Deus nos amou, entregando o seu único Filho. Nós precisamos ser aquecidos por esse amor.
A igreja precisa ser superaquecida pelo fogo do Evangelho. As nossas casas precisam cada vez mais regar, nutrir e alimentar esse amor, um amor que não espera nada em troca. Deus é amor, diz 1 João 4,8, e todo aquele que está conectado em Deus, todo aquele que está vinculado a Deus por meio do seu Filho, precisa nutrir desse amor de Deus. Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo do amor. Amor é um afeto, precisamos afetar uns aos outros com o nosso amor. Amor gera obediência a Deus, amor gera ação em prol do outro. O amor é o caminho inverso de todo o número da bestilidade. Se 666 significa estou no centro, estou no centro, estou no centro, o amor nos ensina que Deus está no centro. E fomos chamados por Deus para sermos bênção na vida do outro. O amor redefine todos os conceitos e todos os valores. O amor que vem de Deus trabalha em nossos corações para que nós possamos impactar na sociedade. Esse amor é um amor que quem não tem o Espírito Santo de Deus habitando em seu coração jamais conseguirá vivê-lo. Porque nem nós conseguimos viver esse amor pelos nossos próprios esforços e méritos. Esse é o amor produzido pelo Espírito Santo. Por isso, Paulo escreve aos Gálatas, mas o fruto do Espírito é amor. É fruto do Espírito. Enquanto o mundo odeia, a igreja ama. Enquanto o mundo teoriza, define de várias formas a respeito do amor, a igreja ama. Enquanto o mundo recua amedrontado diante de tantos absurdos que são apontados nessa geração, a igreja avança. Afinal, segundo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13, versos 7 e 8, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Por isso, meus amados, Jesus Cristo vai nos ensinar através desse texto que, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, mas não de todos, porque Deus chamou você para experimentar do amor dele. Deus chamou você para viver o amor que ele tem para você nas suas relações familiares, nas suas relações sociais e nas suas relações também dentro da igreja. Eu quero concluir esse sermão dizendo que Zygmunt Bauman está certo. Ele está certo. Vivemos uma geração em que nada é feito para durar. Heinrich Keller também está certo. Vivemos um momento histórico marcado por um individualismo sem precedentes na história. Agora, os dois estão certos não porque eles acertaram. Os dois estão certos porque a Bíblia já tinha dito que é assim que funciona. Qualquer ciência séria, ela vai chegar à conclusão de alguma coisa que a Bíblia já disse. Pode ter certeza. Eu me lembro quando entrei no curso de psicologia e ouvi um professor dizendo que Freud havia dito que toda criança é um perverso em todas as formas. E eu achei aquilo curioso, porque eu pensei na hora, mas Davi já tinha dito que eu nasci na iniquidade, em pecado concebeu minha mãe. Eu lembro de uma outra vez que um outro professor disse que todo homem é narcisista, né? O homem, ele gosta de dominar a mulher, aquela coisa machista e tudo. Eu falei, mas isso está lá em Gênesis 3,15, será que Freud leu? Quando, em decorrência da queda, Deus diz para a mulher, o seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Ou seja, consequência de pecado, quando o homem tenta dominar a mulher, e a gente vê isso em muitas culturas, isso é consequência de queda, de pecado. Então você pode ficar tranquilo, quando a ciência trabalha sério, ela não consegue provar alguma coisa contrária àquilo que a Bíblia já falou. Pode pesquisar. Quando ela trabalha sério, ela vai dizer alguma coisa que a Bíblia já disse. Ela vai dizer alguma coisa que já foi dita pelo próprio Deus na sua palavra. Por isso, nós precisamos entender que essa é a realidade do momento. Um momento onde nada dura, um
Um momento onde você ama alguma coisa ou alguém, enquanto aquilo te dá um retorno, enquanto aquilo te oferece alguma vantagem. Mas nós fomos convidados para pertencer ao grupo do quase. Nós não somos do grupo daqueles que vivem marcados pela iniquidade e pela ausência de amor. Nós fomos chamados para pertencermos ao grupo daqueles que amam. E aí, meus queridos, nós temos uma aplicação muito importante dessa palavra para as nossas vidas. Essa igreja, aqui, nós aqui, agora, nós precisamos ser um caldeirão fervente de amor. Uma pessoa pode entrar aqui e pode identificar muita coisa que ela não goste. Ela pode não gostar do louvor, ela pode não gostar da pregação, ela pode não gostar da iluminação, ela pode não gostar de um monte de coisa. Mas ela não pode sair daqui na dúvida de que se ela foi amada aqui dentro ou não. Porque esse lugar é um lugar marcado por gente que ama, e ama como ninguém nesse mundo. Eu quero dizer para você que já confessou Jesus como Senhor e Salvador e é membro dessa igreja, ame sem esperar nada em troca. Eu quero dizer para você que ainda não teve um encontro com Jesus, acredite, aqui é um lugar onde nós vivemos o amor, amor verdadeiro, o amor que não é barganhado, o amor onde nós não esperamos uma recompensa, pelo menos nos esforçamos para isso. Aqui é o lugar onde nós experimentamos do amor de Deus, o amor que foi nos dado gratuitamente. E esse próprio Deus disse para que nós nos amássemos como Ele nos amou. Venha participar conosco, venha ter comunhão conosco, venha experimentar desse amor, amor que extrapola qualquer outra proposta aí fora. Não somos perfeitos, erramos muitas vezes, não amamos como deveríamos em muitas situações, mas eu garanto para você, somos um grupo de pessoas que estão tentando acertar, estão tentando amar, estão buscando a cada dia mais pertencer a esse grupo dos que ainda não foram atingidos pelo esfriamento do amor. Que o Espírito Santo de Deus mantenha a chama do amor aquecendo os nossos corações numa geração tão líquida, numa geração tão petrificada, numa geração onde o amor se esfriou de tal forma que Deus nos aqueça com o poder do seu Santo Espírito. Amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, a nossa casa, as nossas famílias precisam experimentar desse amor. Tira de nós, Deus, toda tendência de um amor egoísta. Tira de nós, Deus, toda tendência de fazer do amor alguma coisa de custo-benefício. Tira de nós, Deus, toda inclinação para querer sempre receber quando amamos algo em troca. Nos livra disso, Deus. Nos ajude a amar como o Senhor nos amou. Nos ajude, Deus, a fazer o bem ao outro sem esperar retorno. Nos ajude, Deus, a alegremente viver nas nossas relações familiares, no trabalho, na faculdade, no colégio, fazendo a Tua vontade, manifestando, Deus, a bondade do Senhor aos outros, sem esperar a recompensa. Nos ajude, Deus, porque só capacitados pelo Teu Santo Espírito é que nós conseguiremos viver assim. Às vezes, Pai, corremos o risco de sermos contaminados por esse amor egoísta, por esse amor de barganha, por esse amor que espera sempre algo em troca. Livra-nos disso, ó Deus, porque isso é fruto de uma geração que abandonou o Senhor, abandonou os seus princípios, abandonou a Tua palavra. Uma geração, Deus, que despreza a cada dia mais os valores do Senhor que estão colocados e posicionados na Tua palavra. Nós fomos chamados para vivermos de acordo com a Tua palavra, mas precisamos ser fortalecidos pelo poder do Teu Santo Espírito, Deus, nesse processo. Nos capacite, nos ajude, para que essa igreja, Deus, seja um ponto aquecido nesse bairro, seja um ponto aquecido nessa cidade, seja um ponto aquecido nesse país e no mundo, porque ela espalha o Teu amor a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.